O terceiro é Astapaios, ele tem um rosto de hiena. O quarto é Eal, ele tem um rosto de dragão com 7 cabeças. O quinto é Zabaoth, ele tem um rosto de serpente naja. O sexto é Adonim, ele tem um rosto de macaco. O sétimo é Sabede, ele tem um rosto de fogo brilhante. Estes são os 7 da semana. Mas Tabaoth tem muitas faces, mais do que todos eles, para que ele pudesse pôr uma face diante deles quando ele desejasse, quando ele está no meio dos serafins. Ele compartilhou seu fogo com eles, por isto ele se tornou Senhor sobre eles. Por causa da glória e do poder que ele possuía da luz da mãe dele, ele se chamou Deus. E ele não respeitou o lugar de onde ele veio. Ele uniu os 7 poderes no seu pensamento com as autoridades que estavam com ele. E quando ele falou, aconteceu. E ele nomeou cada poder, começando pelo mais alto, bondade, com a primeira autoridade, Atut, previsão com o segundo, Eloaio, divindade com o terceiro, Astapaio, senhoria com o quarto, Ial, reino com o quinto, Sabaoth, inveja com o sexto, Adonim, compreensão com o sétimo, Sabateon. E estes têm um firmamento correspondente a cada céu. Eles foram nomeados de acordo com a glória que pertence ao 8º céu, para a destruição dos poderes. E havia poder nos nomes que foram dados a eles pelo seu originador. Mas os nomes que foram dados a eles, de acordo com a glória que pertence ao 8º céu, significam para eles destruição e impotência. Portanto, eles têm 2 nomes. E tendo criado tudo, ele organizou de acordo com o modelo dos primeiros aeons que tinham surgido, para que ele pudesse criá-los como aqueles indestrutíveis. Não porque ele tinha visto aqueles indestrutíveis, mas o poder dentro dele, que ele tinha tomado de sua mãe, produziu nele a aparência do cosmos. E quando ele viu a criação que o rodeava, e a multidão dos anjos em sua volta que tinha vindo através dele, ele disse para eles, eu sou um Deus ciumento, e não há outro Deus além de mim. Mas, anunciando isto, ele indicou aos anjos que o servem que existe outro Deus. Porque se não houvesse outro, de quem ele teria ciúmes? Então a mãe começou a se mover para lá e para cá. Ela percebeu a deficiência quando o brilho da luz dela diminuiu. E ela ficou escura, porque seu cônjuge não havia concordado com ela. E eu disse, Senhor, o que significa ela se moveu para lá e para cá? Mas ele sorriu e disse, não pense que é como Moisés falou, sobre as águas. Não, mas quando ela havia visto a perversidade que tinha ocorrido, e o roubo que o filho dela tinha cometido, ela se arrependeu. E ela foi dominada pelo esquecimento da escuridão da ignorância, e ela começou a ficar envergonhada. E ela não ousou retornar, mas ela estava circulando. E a movimentação é o ir para lá e para cá. E aquele arrogante tomou um poder da mão dele. Porque ele era ignorante, pensando que não havia outro além da mão dele. E quando ele viu a multidão dos anjos que ele havia criado, então ele se exaltou acima deles. E quando a mãe reconheceu que a vestimenta da escuridão era imperfeita, aí ela soube que seu cônjuge não havia concordado. Ela se arrependeu com muito choro. E o pleroma inteiro escutou a oração do arrependimento dela, e em nome dela, eles solicitaram a bênção do Espírito puro invisível. Ele consentiu, e quando o Espírito invisível havia consentido, o Espírito Sagrado, a partir do pleroma deles inteiro, derramou a bênção sobre ela. Porque não foi o cônjuge dela que veio, mas ele veio até ela pelo pleroma, para que ele pudesse corrigir a deficiência. E ela foi levada, não para o seu aeon, mas para um lugar mais elevado do que o filho dela, para que ela esteja no 9º céu até que ela tenha corrigido sua deficiência. E uma voz veio do Eon céu sublime, o homem existe, e o filho do homem também. E o chefe Arconte e Altabaoth ouviu isto, e achou que a voz tinha vindo da mãe dele. E ele não sabia de onde tinha vindo realmente a mãe Pai perfeita e sagrada, a previsão completa, a imagem do invisível que é o Pai de tudo, e através do qual surgiu tudo, o primeiro homem. Porque ele revelou sua aparência numa forma humana. E o Eon inteiro do Arconte-chefe estremeceu, e os alicerces do abismo balançaram. E o fundo das águas que estão sobre a matéria foi iluminado pelo aparecimento da imagem dele, que havia sido revelada. E quando todas as autoridades e o Arconte-chefe olharam, eles viram a região inteira do fundo que estava iluminada. E, através da luz, eles viram a forma da imagem na água. E ele disse para as autoridades que o servem, venham, vamos criar um homem de acordo com a imagem de Deus e de acordo com a nossa forma, para que a imagem dele se torne uma luz para nós. E eles criaram, por meio de seus respectivos poderes, de acordo com as características que foram dadas. E cada autoridade forneceu uma característica nos moldes da imagem que eles tinham visto na forma natural. Eles criaram um ser segundo a aparência do primeiro homem imperfeito. E eles disseram, vamos chamá-la de Adão, para que o nome dele se torne um poder de luz para nós. E os poderes começaram o primeiro,
bondade, criou uma alma osso, e o segundo, previsão, criou uma alma nervo, o terceiro, divindade, criou uma alma carne, e o quarto, senhoria, criou uma alma medula, o quinto, reino, criou uma alma sangue, o sexto, inveja, criou uma alma pele, o sétimo, compreensão, criou uma alma cabelo. E a multidão de anjos o ajudou, e eles receberam dos poderes as 7 substâncias da forma natural para criar as proporções dos membros, a proporção do quadril, e o funcionamento correto do conjunto de cada uma das partes. O primeiro começou a criar a cabeça. Eterapalpiabron criou a cabeça dele, Minigistroete criou o cérebro, Asteritime criou o olho direito, Taspamosha, o olho esquerdo, Hieronymus, a orelha direita, Bissom, a orelha esquerda, Achiorem, o nariz, Baneprom, os lábios, Amém, os dentes, Ibican, os molares, Basiliademe, as amígdalas, Acha, a úvula, Adaban, o pescoço, Xamã, a vértebra, Deacho, a garganta, Tebar, o ombro direito, o ombro esquerdo, Miniacon, o cotovelo direito, o cotovelo esquerdo, Abitrion, a axila direita, Evantem, a axila esquerda, Cris, a mão direita, Beloai, a mão esquerda, Treneu, os dedos da mão direita, Balbel, os dedos da mão esquerda, Crima, as unhas dos dedos, Astrops, o seio direito, Barrop, o seio esquerdo, Baum, articulação do ombro direito, Ararim, articulação do ombro esquerdo, Areche, a barriga, Ptavi, o umbigo, Senapim, o abdômen, Arachetopi, as costelas da direita, Zabedo, as costelas da esquerda, Parias, o quadril direito, Penolto quadril esquerdo, Abinlenachei, a medula, Shinomini-norim, os ossos, Gesole, o estômago, Agrumalna, o coração, Bano, os pulmões, Sostrapal, o fígado, Anasimalar, o baço, Topitro, os intestinos, Biblo, os rins, Roeror, os nervos, Tapreu, a espinha do corpo, Hipospoboba, as veias, Beneborim, as artérias, Atoimempsepei, os seus são as respirações que estão em todos os membros, Entoleia, toda a carne, Bedolk, a nádega direita, Arabei, o pênis, Elo, os testículos, Surma, os genitais, Gormacaiojabar, a coxa direita, Nebrit, a coxa esquerda, Pseren, os rins músculos da perna direita, as aclas, o rim músculo esquerdo, Ormaut, a perna direita, Imenum, a perna esquerda, Kenix, a tíbia direita, Tupelon, a tíbia esquerda, Axiel, o joelho direito, Penene, o joelho esquerdo, Piltron, o pé direito, Boabel, os dedos do pé direito, Trachon, o pé esquerdo, Picna, os dedos do pé esquerdo, Miamai, as unhas dos pés, Laberniom. E aqueles que foram designados sobre todos estes são os Atut, Armas, Kalila, Jabel, Sabaot, Caim, Abel. E aqueles que são especialmente ativos nos membros são a cabeça de Olimodrasa, o pescoço e Meax, o ombro direito e Acoib, o ombro esquerdo Vertum, a mão direita Udidi, a mão esquerda Arbel, os dedos da mão direita Lampino, os dedos da mão esquerda Aliecapar, o seio direito Barbar, o seio esquerdo Imai, o peito Pisandriaptis, a articulação do ombro direito Coade, a articulação do ombro esquerdo Odeor, as costelas da direita Espichix, as costelas da esquerda Sinorchouta, a barriga Aroup, o útero Sabalo, a coxa direita Chacharli, a coxa esquerda Ashtaun, todos os genitais Batinot, a perna direita Shox, a perna esquerda Chacha, a tíbia direita Aroer, a tíbia esquerda Tuesta, o joelho direito Aol, o joelho esquerdo Charaner, o pé direito Bastan, os dedos do pé direito Achantesta, o pé esquerdo Morepenold, os dedos do pé esquerdo Obrana. 7 possuem poder sobre todos estes: Michael, Oriel, as Minedas, Sapazatoel, Armorion, Rishon, Amiorps. E aqueles que estão no comando dos sentidos são a Shandecta, e aquele que está no comando das recepções é Deitarbatas, e aquele que está no comando da imaginação é o Mar, e aquele que está sobre a composição é Ashiaron, e aquele que está sobre todo o impulso é o Yarenacho. A origem dos 4 demônios que estão no corpo todos são calor, frio, umidade e secura. E a mãe de todos eles é a matéria. Aquele que reina sobre o calor é Ploshopa, aquele que reina sobre o frio é Ororotos, aquele que reina sobre o que é seco é Irimacho, e aquele que reina sobre a umidade é Aturo. A mãe de todos estes, Onortoshazai, fica entre eles, já que ela é ilimitável, e ela se mistura com todos eles. E ela é verdadeiramente material, pois eles são nutridos por ela. Os 4 chefes demônios são Epemempi, que pertence ao prazer, Ioko, que pertence ao desejo, Nenentopini, que pertence à tristeza, Blaumen, que pertence ao medo. E a mãe deles todos é a Estesizouche Piptoi.
E dos 4 demônios surgiram paixões. E da tristeza vieram inveja, ciúmes, incômodo, aborrecimento, dor, insensibilidade, ansiedade, lamentação, etc. E do prazer surge muita perversidade, orgulho vazio, e coisas similares. Do desejo vem raiva, fúria, amargura, paixão amarga, insaciabilidade, e coisas similares. Do medo vem temor, adulação, agonia, e vergonha. Todas estas são como coisas úteis e também coisas más. No entanto, a percepção profunda do caráter verdadeiro delas é a Naru, que é a cabeça da alma material. Porque ela pertence aos 7 sentidos, ou Shepiptoi. Este é o número dos anjos juntos, eles são 365. Eles todos trabalharam nisto até que, membro a membro, o corpo material e natural foi concluído. Agora há outros no comando das paixões restantes, os quais eu não mencionei a você. Mas se você quiser conhecê-los, está escrito no livro de Zoroaster Zostrianos. E todos os anjos e demônios trabalharam até que eles haviam construído o corpo natural. E o produto deles ficou completamente inativo e imóvel por um longo tempo. E quando a mãe quis reaver o poder que ela havia dado ao arconte-chefe, ela fez uma petição à Mãe Pai do Todo, que é muitíssimo misericordioso. Ele enviou, por meio do decreto sagrado, as 5 luzes abaixo para o universo dos anjos e do arconte-chefe. Eles o aconselharam que eles deveriam acionar o poder da mãe. E eles disseram para El-Tabaoth, assopre no rosto dele algo do seu espírito, e o corpo dele se erguerá. E ele soprou no rosto dele o espírito que é o poder da mãe dele, mas ele não sabia disto, pois ele existe na ignorância. E o poder da mãe saiu de El-Tabaoth e entrou no corpo natural, o qual eles haviam produzido segundo a imagem daquele que existe desde o início. O corpo se moveu e ganhou força, e era luminoso. E naquele momento, o resto dos poderes ficaram com ciúmes, porque ele havia surgido deles todos, e eles haviam dado poder ao homem, e a inteligência dele era maior do que a daqueles que o haviam criado. Maior do que a do arconte-chefe. E quando eles reconheceram que ele era luminoso, que ele podia pensar melhor do que eles, e que ele estava livre da perversidade, eles o tomaram e o jogaram na região mais baixa de toda a matéria. Mas o abençoado, a Mãe Pai, o misericordioso e beneficente, teve misericórdia do poder da mãe que havia vindo do arconte-chefe, pois eles os arcontes podiam ganhar força sobre o corpo natural e perceptível. E ele enviou, através do espírito beneficente dele e de sua grande misericórdia, um ajudante para Adão, a hipnoia luminosa que surge dele, que se chama vida. E ela auxilia a criação inteira, trabalhando com ele e o restaurando à sua totalidade. Ela o instrui sobre a descida da sua semente e sobre o caminho da ascensão, que é o caminho que ele veio para baixo. E a hipnoia luminosa estava escondida em Adão, para que os arcontes não a conhecessem, mas para que a hipnoia pudesse ser uma correção da deficiência da mãe. E o homem veio por causa da sombra da luz que está nele. E o raciocínio dele era superior a todos aqueles que o haviam feito. Quando eles verificaram, eles viram que o raciocínio dele era superior. E eles consultaram a ordem inteira de arcontes e anjos. Eles pegaram fogo e terra e água e misturaram com os 4 ventos flamejantes. E eles os forjaram em conjunto, e causaram uma grande perturbação. E eles trouxeram ele Adão para dentro da sombra da morte, para que eles o formassem novamente pela terra, água, fogo, e o espírito que origina na matéria, o qual é a ignorância da escuridão e do desejo, e o espírito falsificado deles. Esta é a tumba do corpo recém-formado com a qual os ladrões haviam vestido o homem, o laço do esquecimento, e ele se tornou um homem mortal. Este é o primeiro que desceu, e a primeira separação. Mas a hipnoia da luz que estava dentro dele, ela queria despertar o raciocínio dele. E os arcontes o pegaram e o colocaram no paraíso. E eles disseram para ele, como assim se preocupar, pois a luxúria deles é amarga, e a beleza deles é depravada. A luxúria deles é enganação, e as árvores deles são ateísmo, a fruta deles é um veneno mortal, e a promessa deles é a morte. A árvore da vida deles, eles haviam colocado no centro do paraíso. E eu irei ensinar a vocês qual é o mistério da vida deles, que é o plano que eles fizeram juntos, que é a aparência do espírito deles. A raiz desta árvore é amarga, e seus galhos são morte, sua sombra é ódio, e a enganação está em suas folhas. Sua florescência é um unguento do mal, e sua fruta é morte. Desejo é sua semente, e ela germina em escuridão. A morada daqueles que provam dela é Hades, e a escuridão é o lugar de repouso deles. Mas o que eles chamam de árvore da sabedoria do bem e do mal, que é a hipnoia da luz, eles ficaram na frente dela para que Adão não pudesse ver sua plenitude e reconhecer a nudez de sua infâmia. Mas fui eu quem propiciou que eles comessem. E eu falei para o Salvador, Senhor, não foi a serpente que ensinou Adão a comer?
O Salvador sorriu e disse: a serpente ensinou eles a comer da perversidade